Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quando vamos ao médico, tem que fazer uma sonda. Às vezes uma sonda interior, coloca um aparelho dentro de nós com câmera para fazer uma sonda. O aparelho de Deus para nos sondar é a sua palavra, que penetra como uma espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, tornando manifestos todos os pensamentos, propósitos e mais íntimas intenções do coração de cada um de nós. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso, estou citando aqui Hebreus 4:12, e ela é viva e eficaz. Viva porque é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E eficaz porque ela realiza perfeitamente a sua obra no nosso interior. Aleluia. Por isso eu costumo dizer que Deus opera em nós a santificação e a palavra é o bisturi que Ele usa para operar a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Não é fácil não, mas o apóstolo Pedro disse, né? 1 Pedro 4:18, é com dificuldade que o justo, hein, é salvo. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, a nossa vida espiritual tem que ser muito forte, muito forte. O nosso maior investimento de tempo, de vida, é na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Maravilha. Hoje nós vamos ler em João capítulo 14, apenas o versículo 21. João 14, 21, cujo título é, diga, Meus Mandamentos. Durante esse discurso de Jesus aos seus 11 apóstolos, que ficou registrado só em João aí, 14, 15, 16, e termina com a oração no 17, Jesus repete muito aqui, meus mandamentos. Só que quando Jesus fala meus mandamentos, quando você ouve a palavra mandamentos, você pensa logo nos 10 mandamentos, escritos lá nas 2 tábuas de pedra na época de Moisés. Não? Os mandamentos, hoje, representa toda a palavra de Deus, que pode ser resumida naqueles 10 mandamentos, porque toda a palavra de Deus vai nos conduzir de alguma forma para um daqueles 10 mandamentos. Mas toda a palavra de Deus tem um caráter de... Pega o paninho para ela cair. Tem um caráter de mandamentos. Glória a Deus. Então, vamos ler aqui no próximo slide, eu coloquei já na íntegra ali, João 14, 21, onde Jesus declarou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Repitam vocês agora. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Glória a Deus. Então cante. Essa música é só esse versículo. Então, a letra já está aí, a letra bíblica. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu mesmo derramas esse amor em nossos corações. Por isso amamos, porque Tu nos amaste primeiro. E o Teu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso damos a Ti a glória, a honra e o louvor. Aleluia. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Diga, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que me ama. Os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. 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 Aleluia. Glória a Deus. Você ama Jesus? Não? Não é assim que você responde. Não é com a boca que você responde que ama Jesus. É com atos. Com atos obedientes à sua palavra. É assim que você responde que ama Jesus. Amém? Por isso João também escreveu na sua primeira carta: filhinhos, não amemos de palavra, nem com a língua, amemos por atos e em verdade. É esse amor que Deus quer. É esse amor que Deus fez resumir todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E esse amor, ele é manifesto na obediência à palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores que Ele procura, são filhos obedientes, filhas obedientes. A obediência é a verdadeira adoração. Adorar a Deus não é cantar nem tocar. Adorar a Deus é obedecer. Por isso Deus disse lá no Antigo Testamento, quando Saul, o primeiro rei de Israel, não o obedeceu, e depois de não obedecer a Deus, tentou
engambelar a Deus com um sacrifício. E Deus disse para ele: obedecer é melhor que sacrificar. Eu quero obediência e não sacrifício. Aleluia. Quem o ama, o obedece. Vamos analisar as duas partes desse versículo hoje. A parte A e a parte B. A parte A, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Leia só a parte A. Muito bem, aquele que tem os meus mandamentos. Primeiro verbo aí, o verbo ter. O que é ter os mandamentos de Jesus? O que ele quer dizer com esse ter? Ter os mandamentos de Jesus se resume em ter toda a palavra de Deus escrita na mente. Então, repita comigo: ter os mandamentos de Jesus é ter toda a palavra de Deus escrita na mente. Toda a palavra de Deus já está escrita na sua mente? Pergunto: toda a palavra de Deus já está escrita na sua mente? Pergunto: toda a palavra de Deus já está escrita na sua mente? Muito tímidos. Pergunto: toda a palavra de Deus está escrita na sua mente? Não. E o que você está esperando? Você tem que tomar providências a respeito disso. Tem que tomar providências a respeito disso. O que você está esperando? Se tudo que vai cair num vestibular não estiver na cabeça do estudante, ele passa nesse vestibular? Se toda a matéria que for cair no concurso para o concurseiro lá que está tentando prestar um concurso não tiver na mente dele, ele vai passar nesse concurso? Se toda a palavra de Deus não estiver na sua mente, você vai entrar no céu, passar daqui para a glória? Não, não vai, irmão. Não se iluda. A maioria das pessoas que estão nas igrejas, não quero falar nem das que não estão, das que estão, vão tudo para o inferno. Provável que alguns aqui também estejam no inferno. Porque não trabalha duramente para que essa palavra esteja na sua mente. Quem quer passar num vestibular não trabalha duramente no estudo? Quem quer passar num concurso não estuda duramente para gravar tudo aquilo? Por que eles fazem isso? Porque eles têm interesse em ter uma profissão e ganhar o seu dinheirinho. E você tem algum interesse em ir para o céu? Tem algum interesse em ir para o céu ou o inferno está bom para você? O inferno está de bom tamanho? Está de bom tamanho para o seu inferno? Você quer ir para o céu? Sim. Pois para ir para o céu é muito mais difícil do que qualquer vestibular aqui nessa terra. E o manual, tá? O manual, a apostila que você tem que estudar e colocar tudo na sua mente, está aqui. Toda a palavra, não é uma partezinha da palavra de Deus, não. Não são alguns versículos da palavra de Deus, não é? Toda a palavra de Deus. Toda essa palavra tem que ser escrita na sua mente, porque só quando essa palavra é escrita na sua mente é que vai ter transformação de vida. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 2, versículo 12. Transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. Então, quem não coloca a palavra de Deus, quem não coloca toda essa palavra de Deus na sua mente, não transforma de vida, e como não transforma de vida, vai para o inferno, porque no céu só vai entrar gente transformada. 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 E o tempo para essa transformação
é o tempo de vida que Deus está nos dando agora, desde a nossa conversão, para inculcarmos essa palavra dentro de nossa cabeça. Por isso que Deus disse em Deuteronômio capítulo 6, as palavras que hoje eu te ordeno, as palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E além de estar no teu coração, ele tem uma mensagem aos pais: tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Levantou logo cedo, reúne a família e fala a palavra. Sentado em tua casa. Andando pelo caminho, mostra, o mundo é contrário à palavra de Deus. Nós não temos que viver segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus. E antes de deitar, senta de novo em casa e leia a palavra de Deus. Inculcar a palavra de Deus na nossa mente. É assim que a palavra de Deus opera em nós a transformação de vida, é assim que a palavra de Deus opera em nós a santificação. Por isso, aquele que tem os meus mandamentos é aquele que tem toda a palavra de Deus escrita na sua mente. Como acontece essa escrita? Eu coloquei ali para vocês o versículo de 2 Coríntios 3:3, não foi? 2 Coríntios 3:3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vocês. Este versículo da palavra, então, ele define os verdadeiros crentes, tá? Porque tem muito falso crente, tá? A abundância de falsos crentes é demais, tá? Os verdadeiros crentes, eles são definidos aqui como cartas de Cristo. Cartas vivas, cartas ambulantes. Ou seja, uma Bíblia viva, uma Bíblia ambulante. Quando você entra no mercado, é a Bíblia aberta para todo mundo ali ler. Você é a Bíblia aberta para todo mundo ler. No mercado, na faculdade, na escola, no trabalho, aonde quer que você esteja. Você é a carta viva para que as pessoas leiam a palavra de Deus na sua vida, no seu jeito de agir, de viver, de se comportar. Cartas de Cristo, tá? Manifestos como carta de Cristo. Agora a segunda parte do versículo, ó. Produzida pelo nosso ministério. O que faz com que esses crentes sejam a carta viva é o trabalho ministerial que foi encarregada a igreja de Cristo Jesus. O ministério da igreja, que Paulo fala que nosso ministério, hoje nós entendemos, é o ministério da igreja. O ministério da igreja é produzir crentes que sejam cartas vivas de Cristo. É por isso que o ministério da igreja, tá, é o ministério da palavra de Deus. Não é reunir para perder tempo com um monte de programação e de coisinhas, distrações, que não alimentam, que não formam as almas, mas formar as pessoas na palavra de Deus. Esse é o meu ministério.
É por isso que nós temos aqui um seminário, que esse ano foi uma grande bênção, um seminário, mas teve muita gente que não veio, ou teve gente que veio e desistiu. Você vai desistir do céu também? Se a palavra de Deus não foi escrita em você, você não vai para o céu, estou lhe dizendo isso. Nós estamos aproveitando o tempo que Deus está nos dando para formar cada um de vocês em carta de Cristo. Porque essa carta é produzida pelo ministério. E ela é escrita não com tinta, tá? Porque não adianta nada a Bíblia estar escrita com tinta aí na sua Bíblia, tá? A palavra de Deus escrita aqui no papel, ela não vale nada. Essa palavra é viva e eficaz quando acontece o resto do versículo aqui, ó. Escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, como foram escritos os 10 mandamentos no Antigo Testamento, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E o versículo usa 2 palavras aqui, carne e coração, que são 2 palavras usadas na Bíblia para falar da alma. A alma é chamada na Bíblia de carne e é chamada na Bíblia de coração. Escrever na alma. O Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é escrever na nossa alma toda a palavra de Deus. Escrever dentro de nós toda a palavra de Deus. Escrever na alma. A alma é a sede de 3 coisas importantes. A sede da mente, das emoções e da vontade. É a alma que tem o intelecto, a mente, que é o eu intelectivo, que tem as emoções, os sentimentos, o eu sensitivo, a partir dos 5 sentidos, e o eu volitivo, aquele que quer, onde surge a vontade. O principal deles é a mente. A palavra de Deus escrita na mente, ela converte os sentimentos para Cristo e ela converte a vontade para Cristo. Se a palavra de Deus não estiver escrita na mente, os sentimentos serão desviados e as vontades serão desviadas de Cristo. Para ter os sentimentos em Cristo, para ter a vontade em Cristo, a palavra de Deus tem que estar escrita na nossa mente, pelo Espírito do Deus vivente. O ministério do Espírito de Deus, escrever a palavra dentro de nós. Quem não está permitindo ao Espírito Santo de escrever a palavra dentro de si, por não meditar nessa palavra de dia e de noite, como está escrito no Salmo número 1, por rejeitar o ministério, que é o instrumento que Deus usa para formar essas cartas de Cristo, por rejeitar a congregação, rejeitar os ensinamentos, a sua mente continua carnal, a sua mente continua cheia de pensamentos mundanos, humanos, ideias de homens. E Deus disse em Isaías 55, meus pensamentos não são os vossos, hein? E nem os meus caminhos os vossos caminhos. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quem não se sujeita para que a palavra de Deus seja escrita, fica com pensamentos de homens, com pensamentos carnais, com pensamentos mundanos, e não com os pensamentos de Deus. E aí não tem transformação. E não tem transformação, então também não tem salvação. Essa hora já tem muito crente no inferno pensando nisso.
Como eu perdi tempo com programaçãozinha de igreja que não trouxe palavra de Deus. É só jantar, é só diversão, é só social, mas não trouxe palavra de Deus para a minha vida. Agora eu estou no inferno. E os crentes no inferno serão as piores pessoas no inferno, porque os descrentes no inferno não tiveram a oportunidade desses crentes de terem a chance de ouvir toda a palavra de Deus que eles rejeitaram durante a sua vida. Os crentes serão os piores no inferno, porque tiveram a chance de não estar lá, porque poderiam aplicar as suas vidas a toda a palavra de Deus, e não o fizeram, foram negligentes, rejeitaram, como o povo fez no deserto, rejeitaram o maná que caía do céu, porque preferiram as comidas do mundo, as cebolas e os alhos do Egito. Jesus então começa esse versículo de uma maneira já muito forte. Aquele que tem os meus mandamentos, primeira prerrogativa é ter os mandamentos. Aquele que tem toda a minha palavra escrita dentro dele. De vez em quando eu sinto uma ira de zelo quando chega alguém e fala assim, um crente fala assim: ai, meu parente, sei lá o quê, mãe, pai, irmão, sei lá o quê, é católico, né? E eu não sei o que dizer para ele. Ah, você não sabe? Seu hipócrita. E o que está esperando para saber? O que você tem que falar para ele já está escrito, mas você rejeita a palavra de Deus, depois que você não sabe o que dizer para essas pessoas. O apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola que nós temos que estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Ah, não estou preparado. Por que não está preparado? Porque está perdendo tempo com o que não alimenta, com o que não transforma, com o que não sustenta, com o que não traz o verdadeiro conhecimento de Deus na sua vida. Porque garanto que de outras coisas do mundo você entende muito bem. E o que nós, como cristãos, como filhos de Deus, o que mais precisamos entender é da palavra de Deus. Choveu de gente perguntando lá em casa, no WhatsApp, lá no Facebook da tia Elaine, lá da pastora: pastora, esse negócio do Trump com Jerusalém agora, o que significa isso para nós? Significa nada. Leia a carta de Paulo aos Gálatas. A nossa Jerusalém é a Jerusalém do alto. Não estamos atrás de nenhuma Jerusalém na terra. A nossa Jerusalém é do alto. E o único caminho que leva para essa nova Jerusalém do alto é Jesus. A Jerusalém da terra, leia Gálatas. Leia hoje antes de dormir. Tem só 6 capítulos, leia 6 vezes. Hoje antes de dormir. Leia em casa hoje antes de dormir Gálatas. A Jerusalém da terra é terrena e é escrava dos homens. A Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. O
que nós temos com Jerusalém da terra? A Jerusalém da terra tem uma palavra de Jesus em cima dela. A palavra de Jesus em cima dela é: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhinhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Portanto, a palavra do maior profeta que já pisou nessa terra, o próprio Filho de Deus, essa é a palavra de Jesus sobre a cidade de Jerusalém, lá em Israel. A tua casa ficará deserta, até o dia em que aprendas a dizer: Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós não temos nada a ver com Jerusalém. Se israelense e palestino está brigando por Jerusalém, estão brigando por nada. Cristão não tem que ir para Jerusalém. Cristão não tem que fazer peregrinação para Jerusalém. Ser cristão é peregrinar para Nova Jerusalém. E para lá, você só vai por Jesus, pelo único, novo e vivo caminho aberto pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Jesus não está nem aí para Jerusalém da terra. A Jerusalém da terra expulsou Jesus. A pessoa que era crucificada, ela perdia a cidadania. Ao ser crucificado, Jesus perdeu cidadania em Israel. Jesus não é mais judeu, Jesus não é mais cidadão de Jerusalém. Jesus perdeu cidadania. Ele foi expulso da cidadania de Israel. Isso é o que acontecia com todo crucificado. Por isso no Deuteronômio está escrito: maldito todo aquele que for levantado em madeiro. Por isso, aquele que fosse condenado a morrer na cruz, tinha que levar a sua cruz pelas ruas da cidade, e toda a população tinha que sair e cuspir e xingar e dizer: fora daqui, você não é mais bem-vindo aqui. E tinha que ser crucificado fora dos muros da cidade, para que todo mundo que entrasse e saísse da cidade visse: aquele lá não pertence mais à nossa pátria, não pertence mais à nossa cidade, aquele lá é maldito porque foi levantado em madeiro. Foi isso que Jerusalém fez com Jesus. Não é terra santa. Israel não é terra santa. Jerusalém não é terra santa. É terra suja, é terra podre. Eu sou professor de hebraico, eu sei a língua dos judeus. E não vou lá nunca, nem quero ir. Eu quero ir para Nova Jerusalém. Agora fiquei cristãos, defendendo Israel, defendendo Jerusalém. Olha, mas isso não existe. O novo Israel se chama a Igreja de Cristo Jesus. E a capital desse novo Israel ninguém toma, porque é a casa do Pai, a Nova Jerusalém, para onde os filhos de Deus, que têm a palavra de Deus em suas mentes, estão peregrinando em Cristo Jesus. Glória a Deus. Fica brigando por Jerusalém terrena, isso não vale nada. A nossa Jerusalém é do alto. Pelo menos a minha é, não sei a sua. A minha é a sua. Ou você quer aquela terra podre? A terra santa é na glória. E de lá, fora ficam os cães, fora ficam os ladrões, fora ficam os assassinos, fora ficam os idólatras, porque nela não entrará nada que seja impuro, imundo ou profano. Mas só aqueles que forem santos, como o Senhor, seu Deus, é santo. Então,
Aquele que tem os meus mandamentos, segundo verbo, o verbo guardar, e os guarda. Guardar os mandamentos de Jesus é praticar toda a palavra de Deus na vida. Então repita, guardar os mandamentos de Jesus é praticar toda a palavra de Deus na vida. Mateus 7, 24 a 25, é um texto muito conhecido, porque de propósito é um dos textos que eu cito aqui muitas vezes. Muitas vezes. Eu coloquei ali apenas o aspecto positivo. Mateus 7, 24 a 25, quem encontrou, diga glória a Deus. Então leia comigo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que é uma vida edificada sobre a rocha? A rocha é Cristo, a rocha é a palavra de Deus, e a vida edificada sobre a rocha é a vida de alguém que, além de ter a palavra escrita na sua mente, a pratica. Guardar é sinônimo de praticar no dia a dia. Praticar na vida. O que eu tenho que praticar é a palavra de Deus. Para que ela apareça na minha conduta, no meu caráter, no meu comportamento, no abrir da minha boca, no jeito de pensar. Nós não temos mais pensamentos próprios acerca de nada. Como pastor, muita gente pergunta para mim e fala assim, chega para mim e fala assim, pastor, o que o senhor pensa acerca de tal assunto? Como, por exemplo, esse de hoje aí, de Jerusalém, que eu falei, ou outros assuntos. O que o senhor pensa sobre isso? Eu gosto quando alguém faz essa pergunta para mim, que a minha resposta é assim, ó, eu não penso nada. Ah, ficou decepcionado? Ah, fique mesmo. Eu não penso nada. Quem sou eu para pensar alguma coisa? Agora, se você quiser saber o que Deus pensa acerca disso, eu vou mostrar para você aqui na palavra o que Deus pensa acerca disso. Filhos de Deus não têm mais pensamentos próprios. Filhos de Deus não têm mais ideias próprias. Ele tem os pensamentos de Deus. Eles têm as ideias de Deus. Ele tem os critérios de Deus. Não tem opinião. As favas com a sua opinião não interessa para nada. E não muda nada. Opinião vem de soberba, vem de orgulho. Ó. Eu acho que é isso, isso e aquilo. Eu acho, esse é o meu modo de pensar. O que é isso, amado? Isso é lixo. Seu modo de pensar não presta para nada. Não tem nenhum valor. Nós, como filhos de Deus, são aqueles que renunciaram seus próprios pensamentos para ter escrito na sua mente só os pensamentos de Deus. É isso que Paulo disse quando ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, que nós temos que levar cada pensamento da nossa cabeça, cada pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os vive, os pratica, esse é o que me ama. Aleluia. Esse é o que me ama. Segunda parte do versículo, mudando aí. Segunda parte do versículo, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Repitam, só a segunda parte.
Aleluia. Repito o que eu escrevi ali. Ser amado pelo Pai é resultado de amar a Jesus. O Pai não vai amar todo mundo, não. Ele só vai amar quem ama Jesus. O Pai só ama quem ama Jesus. O Pai só ama quem ama Jesus. Ouviu isso, amados? Tira essa ilusão. O Pai ama todo mundo. Não, o Pai não ama todo mundo, não. O mundo não está debaixo do amor de Deus, não. Está debaixo da justa ira de Deus. Por isso que as pessoas do mundo são chamadas em Efésios 2 de filhos da ira. Se são filhos da ira, não podem ser filhos do amor. O Pai ama aqueles que amam a Jesus. João 14, 23 é o meu versículo pessoalmente preferido da Bíblia. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Repitam. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Esse é o amor particularizado de Deus. Tem muita gente que só pensa no amor generalizado. O amor generalizado é o que veio com o verbo no passado e que se tornou o versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. De tal modo Deus amou. Que tempo está o verbo? De tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito. Agora presta atenção, não para salvar esse mundo todo, mas para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor generalizado, mas aqui Jesus fala de um amor particularizado, tá? Particularizado. Se alguém me ama, a prova que me ama é que guardará a minha palavra. A prova de que alguém ama Jesus é que guarda a sua palavra. Tá? Guardará a minha palavra. Aí agora vem o verbo, ó. Diga esse verbo aí, ó. Essa frase. E meu Pai o amará. Que tempo veio agora o verbo? Futuro. Esse é o particularizado. Esse é o que não pega o mundo todo. Esse é o amor que repousa só sobre aquele que ama Jesus e por amor a Jesus guarda a sua palavra. É esse que o Pai vai amar. É esse que o Pai amará. E aí Jesus diz: nós viremos, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos para essa pessoa e faremos morada na vida dela. Que coisa impressionante. Portanto, ser amado pelo Pai é resultado de amar Jesus. Então, por isso, aquele que me ama será amado por meu Pai. Agora, e eu também o amarei. Repita, ser amado por Jesus é resultado de ser obediente. João 15, 14. João 15, 14, onde Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Repita. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Aleluia. Você está pensando que Jesus está carente de amigos? Está pensando que Jesus quer fazer amizade com qualquer um? Não quer não. Jesus só quer amigos que façam o que Ele manda. Esses são amigos de Jesus. Esses Ele ama. Tá? Ser amado por Jesus é ser obediente. Ser amigo de Jesus é ser obediente a Jesus.
vós sois meus amigos, condição, se fazeis, portanto, fazeis na prática, praticais o que eu vos mando, o que eu vos ordeno. Então, isso é ser amado por Jesus. Então, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Tá? E agora aqui vem uma promessa, diga, e me manifestarei a Ele. A promessa é a manifestação de Jesus. Essa manifestação acontece em caráter pessoal e acontecerá em caráter geral. Por enquanto, acontece em caráter pessoal. Mateus, capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vocês. Só conhece Deus aquele que receber de Jesus a revelação, porque Jesus quis. Jesus quis revelar. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. E Jesus só vai revelar, Jesus só quer revelar para quem tem os seus mandamentos e os guarda. Para quem guarda a sua palavra, a esse Jesus se revela. A nossa vida diária, a vida diária do crente, de cada verdadeiro crente na terra, em termos de caráter pessoal, é uma vida onde Jesus se manifesta a ele, revelando-se, revelando a sua verdade, revelando o conhecimento, revelando a sua palavra, revelando para ele todas as coisas. Isso é no dia a dia. E essa manifestação diária de Cristo em nossa vida, em caráter pessoal, vai se atingir o seu clímax na revelação de caráter geral que vai acontecer quando Jesus voltar na sua segunda vinda, e que eu coloquei aqui para essa manifestação final, 2 textos, um de Paulo e um de João. Paulo, Colossenses 3, de 1 a 4. Já abriu sua Bíblia? Então leia comigo, todos juntos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Quando Cristo se manifestar, essa manifestação aí é por ocasião da sua vinda. Nós também seremos manifestados com Ele em glória. João falou a mesma coisa com outras palavras aqui, ó, em 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Abriram? Então leiam junto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quando ele se manifestar, então nós haveremos de vê-lo como ele é, e também seremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Se purifica fazendo o quê? Se santificando todos os dias. Aleluia. Você sentou aí hoje e de coração recebeu essa palavra de hoje? Então aconteceu purificação na sua vida. Então está acontecendo santificação na sua vida. Não deixe o diabo tirar você disso. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus. Amanhã vamos continuar nessa palavra na nossa ceia, né? A ceia representa a nossa nutrição na palavra de Deus. Não falte, chegue em ponto, 7 horas da manhã. Agora eu quero orar por você. Põe a mão sobre si mesmo assim. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Tu disseste nessa palavra que hoje nós lemos, Tu disseste que aquele que tem os Teus mandamentos, ou seja, aquele que tem a Tua palavra escrita dentro dele, por obra do Teu Espírito Santo, e guarda os Teus mandamentos e pratica a Tua palavra, obedece a Tua palavra, esse é o que Te ama. Nós queremos ser esse, Senhor. Queremos ser esse que Te ama, Senhor. Queremos ser esses que Te amam, Senhor. Queremos ser esses que têm a Tua palavra escrita no interior, na alma, na mente, e que guarda, e que observa, e que pratica, que pauta a sua vida, Senhor, através da Tua palavra, cumprindo toda a Tua palavra. É por isso que invocamos essa noite, Senhor Jesus, o Teu nome agora, depois de recebermos, Senhor, toda essa palavra do Senhor em nossas vidas nessa noite, em nossos corações. Porque o Senhor disse que esse que Te ama será amado pelo Pai, e o Senhor também amará, e o Senhor se manifestará a Ele. Nós queremos Te ver manifestando-Te a nós, Senhor. Manifesta-Te a nós, Senhor. Manifesta-Te a nós, Senhor. Manifesta-Te a nós a cada dia, Senhor. Manifesta-Te a nós a cada dia, Senhor. Manifesta-Te a nós a cada dia, Senhor. Até aquele grande dia, daquela poderosa manifestação que o Senhor fará por ocasião da Tua vinda definitiva, para nos levar contigo para a casa do Pai, para a Nova Jerusalém, para a nossa pátria celestial, porque não temos aqui nessa terra nenhuma pátria, não temos aqui nenhuma cidade, nós somos estranhos, estrangeiros e peregrinos nessa terra, e tudo que nós queremos é chegar na nossa casa. Obrigado, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, revelando-nos conhecimento, revelando-nos a Tua palavra, dando para nós cada dia, Senhor, mais avidez pela Tua palavra, Senhor. Fome e sede de ouvir a Tua palavra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a Tua palavra, de ser alimentados pela Tua palavra, de ser edificados, aleluia, sobre a rocha eterna que é o Senhor, porque aí estaremos contigo, Senhor. Até lá, Senhor, nos ajuda cada dia, Senhor, nos fortaleça cada dia na nossa luta contra o pecado, Senhor.
luta interna e também as lutas externas, especialmente para mostrar ao mundo que somos carta viva do Senhor, escritos não com tinta, mas pelo Teu Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações, em nossas almas, em nossas mentes. Por isso nos entregamos a Ti, Senhor. Espírito Santo, toca em todos que essa noite receberam essa palavra. Que essa palavra permaneça em seus corações. E que essa palavra produza um determinado fruto, desejado fruto por Ti, em seus corações.